Agora, dentro da continuidade do nosso estudo a respeito de ação popular como um direito constitucional, uma garantia fundamental, nós temos esse remédio constitucional denominado ação popular. Nesse vídeo número 2, dando sequência ao vídeo número 1, eu gostaria de lhe fazer, meu aluno de direito, uma pergunta. Nós já vimos que o legitimado é pessoa física, qualquer pessoa física e não jurídica. Mas o Ministério Público, ele pode impetrar ação popular? Essa é a pergunta. Como órgão, o Ministério Público, ele pode demandar, ele pode ajuizar uma ação popular? Pense, reflita, o Ministério Público tem essa legitimidade? Ele se enquadra nessa condição de poder ser aquele que pode demandar, dar então intento ao início de uma ação popular a respeito de algum ato lesivo ao patrimônio público, por exemplo, ao patrimônio cultural, administrativo? Não pode. O Ministério Público não tem legitimidade para então impetrar a ação popular. Ele não pode, mas eu quero que você grave então isso, que ele não pode ser o autor, aquele que vai então dar início à ação popular, aquele que vai então estar no polo ativo desta ação, desse remédio constitucional. O Ministério Público não pode. Mas o que ele pode? Preste atenção. Então, o Ministério Público, ele pode recorrer da decisão que foi prolatada a respeito daquela ação popular. Ele pode recorrer, então ele entra ali como recorrente, ele pode assim fazer. Como também, uma vez qualquer pessoa física que impetrou a ação popular, por algum motivo dar ensejo à sua desistência, então aí o Ministério Público pode substituir esse polo ativo que desistiu, dando que continuidade na ação popular apenas em caso de desistência do autor, qualquer pessoa física que assim lá atrás entrou com a mesma. Em síntese, o Ministério Público como órgão, ele não pode ser autor da ação, o demandante da ação. Ele não pode, ele não se enquadra nessa possibilidade. Não pode, guarde bem isso no seu coração, na sua mente. O Ministério Público não pode entrar com uma ação popular. Mas existe exceção. Ele pode recorrer da decisão que foi dada a respeito desta ação popular, como também, em caso de desistência daquele autor que deu entrada naquela ação para defender algum ato lesivo, ele desistindo por algum motivo, o Ministério Público ele pode então fazer o quê? Dar continuidade naquela ação e, se necessário for, com certeza, em grau superior no princípio da ampla defesa, também recorrer da mesma. Isso é muito importante para que você possa guardar com estudo e conhecimento a respeito da legitimidade, até onde pode, a respeito do Ministério Público concernente a esse remédio, ação popular. Uma pergunta deve ser feita nesse momento, na altura do nosso estudo a respeito da ação popular. A pergunta é essa: qual o direito então que a ação popular protege? Qual é esse direito que esta ação protege? Nós já percebemos que ela tem uma finalidade, um remédio constitucional, e nós já lemos no artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição, a respeito então desses direitos quando aflige, quando existe então a incidência de um ato lesivo que ao patrimônio histórico, ao patrimônio cultural, ao patrimônio público. Nós já analisamos isso, mas qual o direito que a ação popular protege? Quais os tipos de direito? Então nós temos os direitos coletivos, grave bem. Quais direitos então que protege? Os direitos coletivos que nós encontramos no artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor. Lá especifica que para que o consumidor possa, nesse exemplo aqui hipotético, ser defendido, então enquadra-se a ação popular para a defesa do consumidor. Então,
Direitos coletivos nós consideramos como um gênero, e esse direito se ramifica em espécies. Quais sejam, professor? Direito difuso, direito coletivo, direito individual homogêneo. A ação popular, dentro do direito difuso, o que é isso? São espécies de direitos, né? Que devemos considerar, são aqueles que nós não identificamos. Quando alguém realmente está sofrendo uma lesão, um prejuízo, um dano, esse alguém é uma quantidade imensa de pessoas, talvez a nação. É difícil sua identificação dos lesionados aqui, daqueles como qualquer pessoa, num ponto de indeterminadas pessoas estão sofrendo por um dano em que? Ao patrimônio histórico, cultural, público. Estamos sofrendo. Então, essa forma abrangente, gigantesca, que é difícil, impossível de se identificar, está na espécie de que está dentro do mundo dos direitos coletivos como gênero. Nós temos o direito coletivo e dentro dele as suas espécies, que é o direito difuso, que não se identifica os lesionados mediante a sua grande consequência, vamos colocar assim, nacional. Temos o coletivo, que também é difícil identificar, mas um pouco mais fácil de tentar chegar nessa identificação. E temos a espécie de direito coletivo individual homogêneo, por se dizer aqui individual. Então, dá-se para identificar aqueles que sofreram a lesão. Dentro do direito difuso, é no direito difuso que este é protegido pela ação popular. Os outros, coletivos e individual homogêneo, eles são abraçados por um outro remédio constitucional denominado mandado de segurança. Então, vejamos, nós temos os tipos de direitos que os remédios protegem. Então, como gênero, os direitos coletivos. Agora, as espécies, direito difuso, direito coletivo e direito individual homogêneo. O direito difuso é difícil de identificar as pessoas que sofreram a lesão por um ato errôneo, errado. Por exemplo, a poluição dos mares, a poluição do ar, que aflige a todos. Direito difuso. O direito difuso é tudo aquilo que traz uma consequência, como nós já falamos, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, aos 3 patrimônios, quais sejam histórico, cultural e também patrimônio público. No difuso, ele simplesmente, dentro desse ato lesivo a esses patrimônios, ao meio ambiente, à moralidade, que cabe a ação popular por qualquer cidadão, pessoa física. E o Ministério Público, não como impetrante, mas se caso essa pessoa física ou grupos no polo ativo assim desistirem, o Ministério Público abraça essa causa e dá continuidade. Como também o Ministério Público, mediante a sentença prolatada, ele então, o que ele faz? Ele pode recorrer, entrando como interessado nesta ação popular como remédio constitucional. Então, meu aluno de direito, eu espero que você tenha entendido que dentro do direito constitucional, em síntese, nós temos as garantias fundamentais. E dentre essas várias, nós estaremos estudando especificamente os remédios constitucionais. E nesse vídeo fizemos uma pincelada da ação popular. E dentre elas nós temos o habeas corpus também, temos o habeas data. O habeas corpus, o que ele faz, qual o intento, qual o objetivo? Proteger o direito de locomoção. O habeas datas, qual o objetivo? Seria de informação relativa às pessoas, à pessoa. O mandado de segurança, ele se preocupa com o quê? Com os direitos, como nós falamos, os direitos protegidos pelo mandado de segurança são os direitos coletivos e os direitos individuais. Nós entendemos que essa ação é uma ação onerosa, ela tem custos.
E esses custos, a exemplo, as custas processuais. Nós entendemos que ela, por ser judicial, ela depende então de um advogado com capacidade, que é a capacidade postulatória para demandar em prol daqueles demandantes no polo ativo desta ação, precisa ter advogado. Sem advogado não entra, não distribui, não impetra, que é essa palavra, ação popular como remédio constitucional. Nós observamos que o artigo número 5º da nossa Constituição de 88, que nos diz a respeito da ação popular, está no artigo 5º, inciso 73, e vai ali nos demonstrar, no direito posto escrito, a respeito dessa modalidade de remédio constitucional. E observamos que qualquer pessoa física pode então impetrar esta ação. Pessoa jurídica não pode entrar com essa ação. E algo que me veio à lembrança que eu tinha esquecido, vamos ver o artigo número 12 da Constituição de 88. Pegando aqui a lei seca na Constituição de 88, nos fala que também os portugueses, que são os quase brasileiros, o que nos fala a respeito do brasileiro nato pode impetrar. E o nacionalizado, como também vejamos no artigo 12 da Constituição Federal. Artigo 12 nos coloca assim: artigo 12 da Constituição Federal, são brasileiros. Quais são os brasileiros? Os brasileiros natos e os naturalizados. E o parágrafo 1º desse diploma legal nos coloca: aos portugueses com residência permanente, olha a condição, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nessa Constituição. Esses, então, nós temos em que situação? São os quase brasileiros, os portugueses. Então, eles são o quê? São naturalizados, e nessa reciprocidade diplomática entre Brasil e Portugal, eles também podem, residindo no nosso país, impetrar ação popular. Ok? Pois bem, então, uma outra situação que deve ser observada, no artigo número 15, os direitos políticos também deve ser considerado que tem que estar plenos em gozo de todos os direitos políticos. A exemplo, tem que estar regularizado a sua condição de poder votar, que é assim que você exerce o seu direito de cidadania. Esses direitos, eles não são cassados, mas se suspensos ou se foi perdido esses direitos, você também não cabe como legitimado para demandar essa ação. Vejamos o que nos fala o artigo número 15 desta mesma Constituição a respeito dos direitos políticos. Artigo número 15 nos coloca o seguinte: é vedada, é proibida a cassação de direitos políticos. Então isso é vedado, é proibido essa cassação, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, olha só, cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgado. Então, se foi cancelado a naturalização, ele não pode impetrar a ação popular. Incapacidade civil absoluta, ele reside aqui, mas é incapaz absolutamente. É claro, não pode ser então demandante no polo ativo desta ação. Condenação criminal transitada e julgada enquanto durarem seus efeitos, foi condenado penalmente, também não pode entrar com essa ação. Recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição, também não pode. Improbidade administrativa, também não pode. É importante ressaltar essas observações a respeito dos direitos políticos. Fora essas condições, nós observamos também a importância deste ato. Então, no artigo 5º nos fala que a ação popular ela está voltada para os direitos difusos e que os direitos coletivos e individual homogêneos
você tem um outro remédio que é o mandado de segurança, ocasião do nosso próximo ou um dos nossos próximos vídeos. E que o direito à ação popular protege que direitos? Os direitos coletivos como gêneros. E espécies nós temos 3. O difuso, o coletivo, o individual. O difuso, que é o que trata também o artigo 5º, inciso 73, ele se preocupa em defender causas a respeito da moralidade administrativa e do meio ambiente. E de patrimônios, que são 3. O patrimônio histórico, cultural e público. Espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito disso. Lembrando-me que essa ação, ela tem a prescrição de 5 anos como regra geral. E no polo, como réu, como requerido dessa ação popular, não pode colocar apenas uma pessoa, mas todos os que forem possíveis, que devem ser então colocados no polo passivo dessa ação popular, denominada remédio constitucional. Ok? Pois bem, que Deus abençoe a sua vida ricamente com esse estudo.